Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Alguém aqui pela primeira vez no salão? Nossa, bastante gente. Sejam bem-vindos e voltem sempre. Quem está pela internet também, se nos assiste pela primeira vez, sejam bem-vindos. Alguns recadinhos da casa. Nós vamos ter uma palestra de aniversário do Paz e Amor, 61º aniversário. Já é uma casa senhora. Nós vamos ter a palestra com o tema Paz e Amor em Jesus, 61 anos educando almas, com a Rosângela Donadio. Vai ser no dia 28, agora de janeiro, às 9 horas da manhã, aqui no salão. Nós começamos também com o ciclo básico do Espiritismo, aberto a todos aqueles que tenham interesse em conhecer a doutrina, tem 4 meses de duração. Turmas iniciam em março, maiores informações na livraria. As inscrições são na Sala Cianinha, aqui em cima no andar intermediário. Temos também o Principiante Espírita, que é um curso bem dinâmico que ensina sobre a doutrina, mas ele é um pouquinho mais extenso. As aulas temos aos sábados, com início dia 3 de fevereiro, às terças, com início dia 6 de fevereiro, às quartas, com início dia 7 de fevereiro, e às quintas, iniciando dia 8 de fevereiro. Mais informações também na livraria. Alguns recadinhos, porque nós precisamos de voluntários na Caspage, que é uma casa irmã do Paz e Amor, que faz o mesmo atendimento que a gente faz aqui. Eles estão precisando de psicólogos para atendimento online ou presencial, instrutor de inglês para aulas presenciais aos sábados, instrutor de informática para aulas presenciais aos sábados também, e educador para evangelização infantil aos sábados. Esses horários presenciais são das 8 às 11h30. Contato na livraria também. Nós pedimos a gentileza de que vocês desliguem os celulares, esqueçam que ele existe nesses próximos 45 minutos, pois nós estamos numa casa de oração. Uma casa de oração onde a espiritualidade desde a manhã trabalha aqui para cada um de nós que está nesse momento. Então, vamos aproveitar. A tecnologia do celular, neste momento, nos distrai daquilo que nós não precisamos nos distrair, que é Jesus, o seu evangelho e os seus ensinamentos. Todas as fileiras, toda a fileira da parede e essa aqui do meio, os primeiros lugares são reservados aos médiuns que dão passe na fileira. Então, se vocês puderem deixar esse primeiro lugar liberado, nós agradecemos. E esses 2 bancos aqui da frente, tanto da direita quanto da esquerda, são reservados para quem está fazendo tratamento espiritual.
do terceiro banco em diante é para o público em geral. Eu acho que é isso. Hoje nós temos a grata satisfação de termos o dirigente desse nosso trabalho da quarta-feira, nosso amigo Davi Gonçalves, que vai falar sobre nós, sobre o tema Fora da Caridade não há salvação. Um tema bem simples, bem tranquilo, mas que mexe muito com a gente. E eu acho que ele tem umas dicas e uma abordagem bem interessante sobre esse tema. Acho bastante interessante a gente prestar atenção. O evangelho vai ser lido pela Núbia, a mensagem pela Aline, a prece pela Lica, a Laura fará por nós as vibrações para os passes e a prece final pela Laurice. Todos nós já estamos muito ligados com a espiritualidade, nós só temos a agradecer esse momento de estarmos aqui, pois eles sabem de todos os desafios que nós tivemos no dia de hoje para aqui estarmos. Então, é um momento de agradecimento do coração, da alma, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que, de verdade, dão aquele abraço assim, bem caloroso e estão felizes por nós estarmos aqui. Tanto quanto nós também da equipe ficamos felizes de ver esse salão cada vez mais cheio e todas as vezes recebendo alguém diferente aqui para o aprendizado. Sejam sempre bem-vindos e vamos ao início dos nossos trabalhos. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Item 10. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão a graça diante do Senhor. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli e irmão José, em paz. Se guardas em paz a consciência, o mal não te atinge. Por menor que seja a luz, a treva se dissolve onde ela se acende. A voz da maledicência não tem força para ecoar. A crítica, cuja intenção seja danosa, destaca os méritos de quem pretende arrasar. Faze o bem e não te preocupas em advogar em causa própria. Na maioria das vezes, quem te persegue é doente e requisita compaixão. Não conceda mais que 2 minutos para escutar quem te traga notícias infelizes a teu respeito. E nem por 1 minuto escutes quem te procure para denegrir os outros. Se quiser viver em paz, não assimile o golpe da perturbação. Boa noite a todos. Vamos nesse instante elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos aproveitando esse verdadeiro banquete espiritual que os benfeitores desta casa prepararam com muito carinho para nos receber. Vamos entregando a espiritualidade presente, todas as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas preocupações, e tenhamos a certeza que ao sairmos daqui essa noite, nós sairemos muito mais fortalecidos e amparados. Vamos dizendo a Jesus: sê conosco, Senhor, aumente a nossa fé, renove as nossas esperanças, faça de nós, Mestre, instrumento do seu amor, para que nós sejamos merecedores da tua paz. Vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Davi, que veio nos trazer a mensagem dessa noite. Que assim seja. Esse ou outro? Vamos ver isso aqui. Como é que tá? Tudo bom? Sim, vamos ver isso aqui. Acho que está baixinho o som. Está baixo. Não, o volume aí. É o volume. Tá ótimo. Nós vamos conversando e vai regulando o assunto. Isso aqui não pode interferir, né, nesse momento tão importante
que é um momento nosso. A Alessandra falou, é um tema simples para nós refletirmos. E o Davi tem algumas dicas. Eu já postei que não tinha aqui, né? Que dica que eu poderia ter para falar sobre fora da caridade não há salvação? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falei, meu Deus do céu. Então, quando nós começamos a ler o Evangelho, olha que nós já passamos por esse Evangelho lá, em outros momentos, sempre a gente está lendo um trecho e tal. Mas quando você para estudar, para ter uma atenção diferenciada, você pega mais assuntos, pega mais detalhes, que fala, poxa vida, eu não tinha percebido. Né? Como eu não tinha ainda feito essa conexão. Então tem uma passagem aqui que ele fala, né, sobre as máximas. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, né? E amar o próximo como a ti mesmo. As duas máximas. E todos nós conhecemos essas máximas, certo? Quem não conhece a máxima? Amar a Deus e amar o próximo. Os dois maiores mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo, que é semelhante, amar o próximo. Então todos nós conhecemos. Aí você vai na discussão, você vai lendo, tá? Como é amar a Deus? Como é amar o próximo? Amar a si próprio, primeiramente. Tem que se amar, tem que se gostar, tem que se respeitar, tem que saber os seus limites, tem que saber aquilo que você pode, aquilo que você não pode. Tem que sim valorizar esse corpo físico que quem nos deu? Lá em cima, nosso Pai que está nos céus. E amar o próximo? Aqui aí tem a passagem do bom samaritano. Nós vamos ficar lendo o Evangelho, tá, gente? Vamos ficar pegando aqui a passagem, quem foi o próximo, enfim, não vamos fazer nada disso. Aí tem a passagem do bom samaritano. Nós, no dia a dia, que nos deparamos com tantas coisas, seríamos de repente um bom samaritano? Iríamos nos colocar à disposição para tentar ajudar alguém? Ou iríamos primeiro nos preocupar? Puxa vida, será que devemos? Será que podemos sair do carro e ajudar aquela pessoa? O que nós devemos fazer? Nesse momento, nesse mundo tão violento, onde as pessoas nos abordam e às vezes você de boa vontade faz, e quando é pego de surpresa, a pessoa estava te envolvendo num golpe. É complicado. Ela falou, Davi, dá dicas. Acho que nós podemos refletir juntos, né? Porque amar a si próprio, legal. Só que hoje nós estamos vendo cada barbaridade, até as pessoas se automutilando, fazendo tantas coisas. Isso não é amar a Deus. Aí as pessoas estão com medo, nós seres humanos estamos com medo. Isso não é amar o próximo. Falando alguma bobeira aqui, alguma bobagem? Estou imaginando coisa? Então, essa primeira reflexão, né, quando se fala fora da caridade não há salvação. Quando você percebe que as pessoas estão realmente amedrontadas, não sabem o que fazem, é como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça e as pessoas estão totalmente descontroladas. Ou dá muita atenção para a mídia entra dentro de casa numa velocidade tamanha que a gente não percebe, se envolve com aquela notícia, ou com aquele caso, ou com a ação daquela pessoa, que a gente estava falando para a Alessandra, né, de um caso de trânsito que eu ouvi na reportagem, que deixa a gente chocado, e a gente vai entrando nesse clima de pessimismo, negativismo, vamos nos distanciando. Amar o próximo, fora da caridade não há salvação. Caridade e humildade.
Orgulho e egoísmo são contraditórios. A tua salvação, como foi lido no item 10 do capítulo 15, né? A caridade, quando bem praticada, ela é observada. E aqui você vive em paz. Quando chega na espiritualidade, que é o nosso lar, que é o nosso cantinho, a nossa morada verdadeira, aquele que conseguiu, né, realmente ser diferenciado, ou pelo menos fez algo para fazer com que a sua vida não fosse tão inútil nesse sentido, não fosse tão materialista, né? Chega lá em cima, tem realmente uma recepção diferenciada. Porque nós não somos só isso que está aqui, nós somos muito mais. Nós somos espíritos. Isso aqui é passagem. Isso aqui é apenas um meio de aprendizado. Isso aqui é um meio em que nós nos comprometemos na espiritualidade. Estamos aqui com as pessoas certas, na casa certa, no emprego certo, na condição social correta, tudo certo. Não existe injustiça na lei de Deus. Não existe contradições na lei de Deus. Então, tudo isso que está nos acontecendo tem, por assim dizer, um motivo justo. Certo? Ou não? Vocês. Gente, pode falar alguma coisa. Está certo ou não? Está certo? Ah, muito bem. Né? Ainda bem, eu falo. Tá certo? Estou errando aqui. Né? Ainda bem que está certo. Então, só que aí nós vamos nos fechando um casulo. E nós vamos fazendo a caridade só dentro de casa. Muitas vezes nem fazemos dentro de casa. Nós vamos fazendo a caridade com os mais próximos, que são os familiares. Mesmo assim com grande dificuldade, porque tem aquele familiar distante que é um perdão da palavra, para não vou falar outra coisa, é difícil. Para não falar outra coisa, é difícil. Aquele familiar que está lá, ele vem nos visitar, meu Pai do céu, e agora? Vamos recebê-lo bem. Vamos aguentar? Vamos, é rápido, é um dia só. Mas esse é o nosso sentimento. Isso acontece na família brasileira. Acredito que na família mundial isso acontece. Nós estávamos conversando em poucos minutos, né, sobre as reações que nós temos com as pessoas, seja familiar, seja quem for, as reações que nós temos, e que ao longo do tempo nós fomos evoluindo, graças a Deus nós estamos evoluindo. Antes nós tínhamos reações primárias, Deus leva. Lá atrás, mais na juventude então, né? Depois nós fomos começando a ter um pouquinho mais de paciência. Aí nós fazíamos, já pensávamos no que fazíamos, já refletimos naquilo que nós tínhamos feito. Aí depois nós já nos continhamos, não fazia. Depois nós falamos, poxa vida, não vale a pena reagir, não vale a pena dar o troco. Não é que Deus abençoe essa criatura. E nós vamos embora. Isso tudo, a idade vai chegando, é fogo. A gente vai tendo essas experiências, vai tendo essa visão da vida. Nós vamos tendo um olhar diferenciado para as coisas. Aí nós temos reações. E essas reações, às vezes, nos chocam, é o que nós estávamos conversando. Tem a parte psicológica. A gente não reage, mas segura, mas contém. Fica ali, barril de pólvora para explodir. Por que isso? Caridade e humildade. Orgulho. Opa, espera aí. Então, se eu ainda estou assim, é porque eu me sinto ofendido, eu me sinto enganado, eu me sinto isso, me sinto aquilo. Se ainda estou daquele jeito, porque me ofenderam. Ainda eu tenho reações, não mais na prática, mas reações psicológicas, reações primárias. Ainda tenho. Ainda não consegui vencer essa
antipatia com as pessoas. O meu próximo não é tão próximo assim. Se ele prejudicou, então, meu Deus do céu, sai da frente. Né? Porque são as nossas reações. Então, perceba, quando a pessoa reage dessa forma e não consegue se liberar, se libertar daquele mal-estar, ela está se prejudicando. Ela está liberando toxinas, toda a sua energia está afetando o seu corpo, vem as dores de cabeça, dores no estômago, as manchas, um monte de coisa aparecem. Né? Aí vem, aí não consegue dormir, aí isso e aquilo, porque fica a mágoa, fica o rancor, fica isso, fica aquilo guardado, porque não reagiu. Mas deveria reagir? Não. Deveria não se ofender. Porque aquilo lá, amanhã, depois de amanhã, passou. Passou. E o que a gente leva dessa vida? Como diz dizia nosso querido Zezinho, que faleceu há pouco tempo agora, né? A gente só leva da vida a vida que levamos. Merece nossa atenção essas coisas? Merece toda a minha atenção esse desgaste? Merece eu me prejudicar a esse ponto? É complicada essa reflexão, porque eu não sou diferente de ninguém, de vez em quando eu me pego também. Eu não sou melhor nem pior, eu sou igual. De vez em quando eu paro também para... Meu pai do céu, dá vontade de pegar o pescoço daquela pessoa. Será que não vai aprender? Bom, aí já foi, pensamento já foi, energia já foi. Aí, enfim, se ela estiver na minha sintonia, então ela vai receber tudo. Se ela não tiver, vai bater, aí quem vai receber dobrado sou eu. Né? Porque a energia bate e volta, tanto por energia boa como energia ruim. Se eu desejar o bem, ela vai. Se eu desejar o mal, ela vai. Tanto uma quanto a outra, bateu, voltou. E quando volta, a ruim, volta pegando tudo que é ruim pelo caminho. Aí a gente fica mal, não dorme, fica isso, aquilo. Aí faz uma pequena reflexão, puxa, como que foi meu dia? Aquela criatura entrou no meu caminho, viu? Aí eu fiz isso, isso. Aí você vai percebendo alguns detalhes que te aconteceram, né? Que faz com que você tenha reações posteriores, reflexos posteriores. Fora da caridade não há salvação. Amar a si mesmo e amar o próximo. O desafio nesse mundo que vivemos, amar a nós, sem deixar nos influenciar tanto pela mídia, nos influenciar tanto pelo tudo que está acontecendo, seja na política, seja na guerra mundial, seja o que está acontecendo. A gente tentar nos cuidar mais, praticar mais o evangelho no lar, praticar o evangelho, sair mais com a esposa e com o esposo, passear, mesmo que seja para bater perna no shopping, mesmo que seja para isso, mesmo que seja para ir em algum lugar que não tem dinheiro para gastar, mesmo que seja para dar uma volta num parque, Ibirapuera, sair mais, conversar mais, deixar esse danado do celular um pouco de lado, deixar ele um pouquinho de lado. Aí nós estamos começando a nos respeitar, nos amar. Eu não estou partindo para alimentação, nem para bebida, nem pelos vícios. Né? Acho que não precisa, todo mundo é adulto aqui. Então, nós estamos começando a nos respeitar, a nos amar. Estamos começando a transmitir energia para os nossos pares de forma diferenciada. Nós estamos começando a integrar realmente o ser luminoso que Deus espera da gente. E amar o próximo depois fica muito mais fácil. Lógico, nós temos que ter cautelas em tudo. Nós sabemos que o mundo está violento, mas não é por isso que nós podemos deixar de ajudar. Cautela é importante, é necessário. Né? Um pouco tempo, sei lá quanto tempo atrás aí, eu estava ali próximo ao Parque Dom Pedro, um cara estava estava fora de si, chegou o vidro estava fechado e começou a dar porrada, mas batia.
enfim, apontava não sei o que para dentro do carro, que eu não tinha nada, falava abrir, eu fui embora. É o mundo que nós estamos vivendo. Aí eu fiquei assustado? Fiquei, claro, não sou diferente de ninguém. Na hora que a adrenalina baixou um pouquinho, eu fiz uma prece para ele. Já mudei o meu comportamento antigamente. Talvez antigamente eu ia sair do carro e ia dar porrada nele. Mudei. Diferenças. Nós todos podemos mudar sempre, em todos os momentos, em todos os instantes. Ou talvez eu fosse sair correndo com o farol fechado e tudo, né? Não ia ligar muito. Então, perceba, gente, isso foi um acontecimento real comigo. Isso acontece. Mas a cautela é necessária, sim, mas deixar de ajudar, nunca. Nós temos casas assistenciais, nós temos asilos, nós temos orfanatos, nós temos tantos lugares que podemos... Por exemplo, quem já visitou a casa de Davi ali na Fernão Dias? Você conhece a casa de Davi? Fantástico. Infelizmente, eu acho que só fui 2 vezes. E a última vez foi marcante. São crianças excepcionais, com doenças, enfim, né? E aquele dia nós íamos sair do zoológico. Uma caravana, vários ônibus. E cada um era o tutor daquela criança. E eu ainda um pouco mais jovem, né? Fui. Até hoje, sério, eu nunca esqueço do olhar daquele rapaz. Ele deveria ter uns 30, 40 anos, mas parecia uma criança de 10 anos. Eu nunca esqueço o olhar dele, de alegria. Quando a gente pegava, eu saía empurrando a cadeira dele, íamos tal. Só falei para a enfermeira, ó, na hora das necessidades é com você, não é comigo não. Né? Mas nós fomos correndo, fomos brincando. E as reações das pessoas? Quando nós descemos, vários homens desceram assim, e descemos, cada um pegou a sua criança. Aí tinha pessoas pessoas normais, que todos nós somos normais, que estavam lá nos parques, olhando assim e tal. Teve mãe que puxava a filha, olhando, ele pode ser violento. Aí teve outra que pegava, não, vamos lá, apresentava a criança. São reações naturais das pessoas, somos nós. Nós podemos melhorar muito isso. Foi assim um dia lindo, maravilhoso, que eu nunca esqueci na minha vida. Né? Na época lá de Pirapitingui, acho que é isso, nós fomos lá na casa de Rancenianos. Eu nunca vou esquecer, uma senhorinha, bem franzinha, estava lá no quarto dela, no pavilhão Nós fomos conhecer. Ela estava lá, o quarto todo arrumadinho, bonitinho, tinha as fotos, tal. E eu todo empolgado lá, aquela coisa toda, junto com outros. Aí, quando conversamos, ela começou a falar, né? Ó, meus filhos vieram aqui e me deixaram. Nunca mais eu os vi. Aqui tem as fotos dele. Apontava assim para nós, ele estava de óculos, tudo. Apontava. Aqui tem o meu fogãozinho, as coisinhas que eu faço a minha comida. Só que quando ela tirou o óculos, ela era deficiente visual, era cega. Quando ela tirou o cobertor, ela não tinha perna. Aquilo acabou comigo. Falei, onde essa mulher tira esse poder ainda da alegria? Ela falava assim, a minha família são vocês, que chegou aqui e veio me visitar. Fora da caridade não há salvação. Fiz lá atrás, muito jovem ainda, inconsciente. Mas são coisas que marcou a minha vida. Marcaram a minha vida. Nós não precisamos deixar de fazer. Nós podemos fazer. Uma coisa muito... puxando a sardinha um pouco, vou terminar. Uma coisa muito simples. Quem conhece a nossa casa em Guaianazes ou a nossa casa em Ferraz? Então, vai ver o trabalho que está sendo feito lá. Conversando com um rapaz, né? Ele perdeu 2 dedos, ele ficou transtornado. E foi uma luta.
para ele se manter equilibrado e tudo mais. Conversando com uma outra moça, totalmente em desequilíbrio, e o marido dela querendo cometer suicídio. Está lá, graças a Deus. Está lá, está firme, melhorou. Gente, lá esses dias estava vendo, não sei se é boliviano, não sei diferenciar, estava chegando lá, aquele barrigão, também está grande, aquele barrigão enorme, né? Aí, pouco tempo depois, chega a criança, ela com a criança no colo, assim, e lá. E é uma pessoa que perdeu tudo, não vou contar toda a história, mas se manteve com a cabeça erguida e está se recuperando. Vão conhecer Guaianazes, vai conhecer Ferraz, aquela casa maravilhosa, que tem lá os nossos irmãos dependentes químicos. Vai lá conhecer. Veja como faz, vê na livraria, vê o dia que o pessoal se encontra aqui. Se alguém quiser ir em Guaianazes, fale comigo, eu dou um jeito. Fora da caridade não há salvação. Que Deus abençoe a todos, né? E encontrem dentro de vocês essa criatura forte, firme, que faça a vontade de Deus, do Pai que está nos céus. Sejam bem-vindos vocês. Deus abençoe todos vocês. A você também. Só falta o sorriso. Aí. Então, que Deus abençoe essa criatura dentro de vocês, né, forte, firme, criatura de luz, que possa ir fora e realmente ver o próximo, pelo menos ver de outra forma. Muito obrigado, que Deus abençoe. Que pena, vocês chegaram depois. Vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, nos colocando confortavelmente em nossas cadeiras. E assim, sentindo o bater do nosso próprio coração, vamos agradecendo a Jesus por esta oportunidade que tivemos de aprender mais um pouquinho referente ao Evangelho. Fora da caridade não há salvação. E aqui nós estamos a agradecer a Ti, Pai, por esta oportunidade. E assim nós já vamos nos preparando, sentindo já a reciprocidade dos médios que já vai estar junto de nós. E assim nós vamos sentindo essa luz que desce do salão que está junto de nós, aí em nosso coronário. Passando pelo nosso frontal, que são os nossos pensamentos, como nós podemos entender, como é difícil nós segurar os nossos pensamentos. Mas vamos fazer um estudo, um aprendizado, para que nós possamos conseguir regular esses nossos pensamentos para o nosso bem. E assim nós vamos descendo pelo nosso faríngeo e a nossa fala também. Que possamos sair de nossas palavras boas, porque através do nosso pensamento, muitas vezes as nossas palavras não são tão agradáveis. Mas vamos fazer esse aprendizado, que isso que é o aprendizado, que é a caridade, não a salvação, que é o amor ao próximo. E que nós sabemos que esse próximo é tão difícil de nós entender. E que nós temos que entender, porque o próximo é aquele que está na nossa família, no nosso trabalho. E já vamos levando essas emanações de amor, então, para o nosso trabalho. Onde nós trabalhamos,
para a nossa casa, para os nossos amigos. E aí nós vamos indo no nosso coração. Aí nós vamos sentindo essas emoções. Que essas emoções sejam de amor, de fé que nós temos, que nós podemos e tentamos, podemos e queremos nos melhorar. E aí nós vamos descendo por todos os outros centros de força. Todos eles estão sendo reenergizados. Vamos sentindo essa luz que desceu para todo o nosso corpo. E essa energização vai passando. Nós vamos sendo envolvidos por toda essa luz. E aí nós vamos sentindo o nosso caminhar. Esse caminhar, por um instante vamos deixar os nossos pés na terra e sentindo as folhas, as árvores do nosso lado. Ou se nós preferirmos, vamos até o mar e sentir a água nos nossos pés, aquilo que nós sentimos melhor. Vamos nos posicionar onde nós quisermos. Mas nesse caminhar, nós vamos sentindo, percebendo as subidas e as descidas que nós temos que enfrentar, que são os obstáculos da nossa vida, mas que nós temos essa força, que nós viemos buscar aqui, nesse paz e amor, essa força bendita. E essa força bendita nós vamos agora levando para todo o nosso universo, para todo o nosso Brasil, para nossos governantes. Menos violência e mais paz, mais luz. Vamos passando essa nossa luz a todas as casas de caridade, como nos foi dito, casa de Davi, tantos outros asilos, abrigos que nós temos em todo o nosso Brasil, em todo o nosso universo. Quantas casas, e vamos pedir a Jesus que envolva os coordenadores dessas casas, que eles tenham mais amor por essas pessoas. Como nós percebemos, tem muitas que são mal cuidadas. Então vamos levar esse nosso pensamento, essas nossas palavras para todas essas casas. E agora nós vamos pedindo pelas nossas casas co-irmãs, Gaspágia, a de Ferraz, pedindo a todas, aos coordenadores, que eles sejam energizados também, envolvidos por essa luz, para que cada vez mais cresça os nossos trabalhos. Envolvendo todas as religiões, a unificação de todas as religiões. Que nós possamos, cada um de nós, nos envolver nessa luz e nessa paz. E assim, nós vamos até a nossa casa nesse instante. Vamos abrindo as portas e as janelas, deixando o ar entrar e abraçando aquele familiar que ali temos. E que ele sinta o nosso abraço amigo. Essa fora da caridade não há salvação. Esse amor ao próximo, que é ali que nós iniciamos. E assim nós voltamos e pedimos a Jesus que envolva todas as pessoas que adentram e saem deste salão, desta casa de paz e amor, envolvendo a todos os dirigentes, a todos os coordenadores desta casa também, envolvendo
também as urnas que tem ali fora. Envolva todos os nomes que ali tem. Que todos eles recebam nesse instante, encarnados e desencarnados, esse envolvimento de luz e de paz. E assim, nós vamos envolvendo agora as nossas águas. Vamos pedindo a todas as equipes espirituais das matas, pedindo aos nossos pretos velhos, aos nossos caboclos, índios, biólogos, que envolva nossas garrafinhas de água, a água de nossas casas, as águas dos hospitais, e que nós possamos, Pai, envolver com muita luz as pessoas que estão aqui no salão e as que estão online. Que Jesus nos abençoe, envolva todos nós com muita paz, e assim nós vamos para a prece final. Que assim seja, graças a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que aqui esteve conosco, nesse banquete espiritual. Rogamos a sua amorosidade, que acompanha-nos de volta aos nossos lares, e que essa energia amorável que aqui recebemos permaneça conosco durante toda essa semana. E que possamos, Senhor, retornarmos na próxima quarta-feira para mais um banquete espiritual. Na graça do Teu amor e da Tua luz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite a todos, uma ótima quarta-feira e até a semana que vem. De luz, paz e amor em Jesus.